Boa noite, alunos de Introdução à Economia para Direito. Dando sequência aqui nas nossas videoaulas, ainda no YouTube, pessoal, mas eu acho que na quinta-feira, essa aula é de terça-feira, na quinta-feira que vem, dia 14, na aula do dia 16, eu ainda estou me familiarizando, ainda estou com algumas dúvidas lá com como fazer a videoaula diretamente lá na plataforma EAD, portanto, tornando algumas dúvidas com suporte técnico, portanto, eu ainda estou ministrando esta videoaula dessa unidade que nós vamos ver agora, que é a unidade 6, que é a teoria neoclássica, ainda por intermédio de links do YouTube, tá bom? E por falar nisso, pessoal, rapidamente, nós passamos as atividades para vocês. Eu passei as atividades para vocês da unidade 5, né? O socialismo, críticas à sociedade industrial, tudo mais, né, gente? E agora nós estamos já entrando na sequência na unidade 6, teoria neoclássica, que está lá a partir da lâmina 47. Acompanhando então lá pela apostila, pessoal, nós vamos ver que, dando sequência, né, que vocês perceberam, o nosso curso é um curso de história do pensamento econômico, das teorias econômicas e suas consequências sobre a evolução, sobre as mudanças das leis, né, que mais diretamente concernentes ao campo de vocês, que é o campo do direito. Muito bem. Então, a gente viu que surgiu lá os problemas sociais relacionados com o capitalismo, que deu ensejo ao surgimento de protestos, né? Uma imensa formação de proletariados, de pessoas que não tinham acesso de forma digna aos retornos proporcionados pela produção capitalista, que a questão Então ficou claro, né? Porque a questão da produção, ela sobrepujou e ela prejudicou aspectos sociais relacionados a, por exemplo, a distribuição. Ninguém até então tinha pensado como distribuir, né, a riqueza produzida pelo capitalismo. O capitalismo estava produzindo muito, mas distribuindo pouco. E o socialismo veio exatamente dizer isso, que justamente essa grande produção que enriquecia os donos de produção estava se fazendo às custas do empobrecimento dos trabalhadores. Tá certo, pessoal? Então, lá na lâmina 48, nós vamos ver lá. Os intelectuais socialistas começaram a surgir já em fim do século XVIII, já vimos, né? Com a inclusão, e que é um período que também coincidente com e relacionado, claro, com a eclosão da Revolução Francesa. E vamos lembrar que a Revolução Francesa, ela falava, o lema da Revolução Francesa é igualdade, fraternidade, né? Igualdade, liberdade, liberdade e fraternidade. Ok. Agora, a Revolução Francesa, ela uma reivindicação, o braço político do liberalismo econômico. Essa igualdade, essa liberdade que se falava, era a liberdade que os agentes econômicos, os comerciantes, os nascentes, a classe emergente industrial, estava reivindicando diante da opressão do Estado dominador, das regras do antigo regime. E a igualdade socialista não é essa. Então, na verdade, a igualdade da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, não é a igualdade do socialismo. E isso é muito importante a gente saber essa diferença, tá ok? Lá no segundo parágrafo cita um dos personagens da Revolução Francesa, o Gracious Babeuf, que embora ele fosse da Revolução Francesa, mas ele já estava vendo o que ele combatia, a sua bandeira era o protesto do empobrecimento das novas classes trabalhadoras.
Então havia dentro dos líderes da Revolução Francesa aqueles que pregavam o liberalismo econômico, mas aqueles que já enxergavam os problemas sociais do liberalismo econômico. Está entendendo, mais ou menos? É isso aí que estava acontecendo. Vocês aí fala do Manifesto Comunista, que vocês fizeram o trabalho, né? Vocês deram a sua opinião, fizeram a sua resenha, como eu pedi para fazer lá, naqueles moldes lá, né? E ao largo dessas reivindicações, desse surgimento desses conflitos, dessas tensões sociais, mas o capitalismo continuava crescendo, tá? Ocasionando uma concentração de capital que formado por essa concentração a partir de grandes grupos e conglomerados econômicos, tá? Essa questão dos grandes grupos e conglomerados econômicos já fazia, digamos assim, chocava-se com outro pressuposto do liberalismo econômico, que era a livre concorrência. A livre concorrência, lembra lá os primeiros economistas, os primeiros Adam Smith, e Ricardo, eles diziam, não, a concorrência ela tem que existir, ela é benéfica. Por quê? Porque a concorrência é cada um sempre querer fazer melhor que o outro. E aí, quem está ganhando é a sociedade, a sociedade. Eles estão ao concorrer, os concorrentes estão trabalhando pelo bem-estar comum, pelo bem-estar social. A mão invisível. Só que não é bem assim, né, também. Porque nessa concorrência, alguns acabam vencendo a concorrência a ponto de engolirem os seus concorrentes, vamos dizer assim. As grandes empresas, quando elas se sobressaem, elas se expandem, o que elas fazem? Elas acabam muitas vezes comprando as suas concorrentes, né? É o que a gente vê no mundo moderno, por exemplo. Vários setores da economia estão concentrados: o setor financeiro, o setor petroleiro, setor da construção civil. Você não tem uma concorrência de muita gente. Você tem algumas grandes empresas que se tornaram grandes, conquistaram o mercado, abocanharam o mercado e engoliram os concorrentes. Então o mercado, você não tem concorrência aí. Ou você não tem a concorrência perfeita, que é aquela idealizada pelos economistas clássicos. Você vai ter, na verdade, o quê? Você vai ter o que se chama de oligopólio, né? Grandes grupos econômicos controlando o mercado. Então essa situação de fato também abalou um dos alicerces da teoria clássica, que é a livre concorrência. Bom, diante disso aí, gente, o que foi acontecendo? Vai surgir, junto, um pouco adiante no tempo, com a inclusão do socialismo, vai surgir a corrente de pensamento econômico, que passou a ser conhecida como economistas neoclássicos, tá ok? Quer dizer, é uma volta à economia clássica, ao liberalismo econômico, com algumas revisões, né? Com algumas reformulações da teoria clássica, tá? Porém, mantendo a sua espinha dorsal, ok, gente? É, na verdade, uma correção, um aperfeiçoamento, uma reformulação do ponto de vista técnico, mas não ideológico. O liberalismo, para os neoclássicos, claro, eles são continuadores dos primeiros economistas clássicos, reformulando as suas teorias, corrigindo, mas mantendo a base principal do pensamento econômico clássico. Pessoal, e lá na lâmina 49, então, nós vamos observar que a principal contribuição dos economistas neoclássicos foi o que se passou a ser chamado o marginalismo.
tá? Que gerou, né, a teoria marginalista. Ok? É a teoria marginalista. Essa teoria marginalista, pessoal, é uma decorrência daquela lei do Ricardo, dos rendimentos decrescentes de escala, tá certo? Os neoclássicos levaram essa lei dos rendimentos, a teoria do rendimento decrescente de escala, levaram avançaram na questão de quantificar essa lei. Porque vamos relembrar, a lei do rendimento decrescente dizia o seguinte, que chega a um ponto que você vai pondo insumo de produção numa área produtiva, ou num sistema de produção, tá? Você vai pondo cada vez mais insumos, mas vai chegar uma hora, pessoal, que você não vai, não é que você vai, não é por você continuar colocando insumos, você vai continuar aumentando a produção. Tem um limite para isso, tá lembrado? Então vamos supor, já que a Páscoa foi ontem, né? Você tem uma máquina de fazer ovo de Páscoa. Aí, então você põe nessa máquina chocolate, põe leite e a máquina produz o ovo de Páscoa. Quanto mais leite, mais chocolate você colocar nessa máquina, mais chocolate mais ovo de Páscoa ela vai produzir. Até que ponto? Não, ela vai produzir proporcionalmente ao que você está pondo? Não, vai chegar uma hora que ela não vai responder aos insumos de produção. Não vai gerar o produto resultante da matéria-prima que foi nela colocada. Por quê? Porque existem limites. Né? A máquina tem uma capacidade limitada, uma área produtiva tem uma capacidade limitada, etc. A teoria marginalista vai exatamente identificar qual é esse ponto, qual é o ponto limite. Tá? Até quando você pode colocar de matéria-prima para obter produto que compense, né? Que compense a produção, o custo do insumo introduzido. Essa descrição ela está aí, pessoal, na lâmina 49, tá ok? Então vocês atentem aí, mas dizendo de forma sucinta, nós podemos dizer o quê? Que podemos dizer o que. Veja, gente, ali, ó, no ponto final, constatou-se, surge então o conceito de produto marginal, custo marginal e receita marginal, que vão se tornar instrumentos analíticos indispensáveis para definir produtividade, rentabilidade e lucratividade dos sistemas econômicos. Constatou-se que produção e custos não são constantes ao longo dos processos produtivos, o que originou a noção dos rendimentos de escala, derivados da lei dos rendimentos decrescentes. E, citando o enunciado da teoria marginalista, ela está lá no último parágrafo da lâmina 49. O lucro máximo de uma unidade produtiva é alcançado quando se igualam receita e custo marginal, que é o postulado básico da teoria da firma. Teoria da firma que foi desenvolvida pela escola neoclássica. A teoria da firma diz que quando o custo marginal do insumo colocado na produção for exatamente igual ao retorno, ao produto marginal, ou produto adicional, a unidade de produto obtida com esse custo, com essa unidade de custo adicionado na produção, esse é o ponto em que se obtém o lucro máximo. Portanto, o lucro máximo se dá quando receita marginal for igual a custo marginal, ou produto marginal igual a custo marginal. Essa é a fórmula do lucro máximo deduzida pelos economistas neoclássicos. Até a próxima aula, gente.